Olá, quarto ano. Vamos começar com a nossa aula de história? Então, quero que vocês prestem bastante atenção na aula que eu vou dar hoje. O nosso assunto vai ser as primeiras vilas e cidades brasileiras. Então, vamos pensar. Quem foram os primeiros moradores aqui do Brasil? Foram os índios. E eles viviam em aldeias. Então, não existia nem vila e nem cidade, existiam apenas aldeias. E eles tiravam toda a sua sobrevivência da natureza, sua alimentação, tudo que eles precisavam para sobreviver, eles tiravam da natureza. Mas eles tinham uma relação muito boa com a natureza. Eles tiravam só aquilo que eles precisavam para sobreviver. Não é igual hoje, que nós vemos tanto desmatamento, tanta coisa errada acontecendo na nossa natureza, não. Eles respeitam a natureza. E cada tribo indígena eram diferentes uma das outras. Uma tribo não era igual à outra, então cada tribo tinha suas tradições, seus costumes, suas religiões. E até hoje aqui no Brasil existem as tribos indígenas, existem os índios. Nós temos muitos índios, né? Em Manaus, no Mato Grosso, na Bahia, então ainda existem muitas tribos indígenas. Algumas delas, né, ainda mantêm os seus hábitos e seus costumes. Como nós temos aqui, ó, nessa primeira página, nós temos o povo indígena de Calapalo, que ainda mantém a sua tradição, igual os seus antepassados. Na próxima página, vocês vão ver o povo indígena de Pataxó. Essa foto foi tirada em 2014 e hoje eles fazem suas casas de pau a pique, de barro e cobre de palha. Já o povo indígena de Bororó, lá no Mato Grosso, essa foto é de 2010, fazem suas casas de tijolos. Então, foram mudando, né? As aldeias, eles foram mudando seus hábitos e seus costumes. Mas como então surgiram as primeiras vilas? As primeiras vilas e cidades surgiram com a chegada dos portugueses aqui no Brasil no século XVI, porque os portugueses começaram a explorar o Brasil e aí a população começou a aumentar. E quanto mais a população aumentava, ia surgindo as primeiras vilas. E as vilas iam se expandindo e se transformando em cidades. Nós temos aqui uma obra de arte que é a primeira vila do Brasil, que é a Vila de São Vicente, em 1532. E aqui nós temos a Vila de Olinda. Essas vilas ficavam próximas ao litoral, quer dizer, ficavam perto do mar, porque facilitava para exportação, para exportar o açúcar, o pau-brasil, que era exportado através dos navios. E o meio do Brasil, no meio da mata, era desconhecido, eles não conheciam o Brasil, eles não conheciam, eles só conheciam ali perto do mar. Então, o meio da mata era desconhecido para eles, então era difícil para eles sobreviverem no meio da mata. Mas como, né, o plantio da cana-de-açúcar foi tomando muito espaço, e aí com a criação do gado, né, o crescimento da pecuária, eles tiveram que começaram a ir para o meio. O gado, então, começou a ser criado nas grandes fazendas próximas aos rios, né? Que nós temos o exemplo do Rio São Francisco. E onde os vaqueiros iam passando com seu rebanho, e né, nesses lugares onde tinha feira para comprar e vender animais, iam se formando um povoado. E esse povoado deu origem a várias cidades, como aqui nós temos exemplo, a cidade de Cabeceira, no estado da Paraíba, e a cidade de Vacaria, no estado do Rio Grande do Sul. Agora, na próxima página, nós vamos ver como que era o cotidiano nas vilas e cidades, que nós sabemos que é bem diferente da cidade que a gente vive hoje, né? Então, aqui, ó, na vila tinha as casas feitas de pau a pique, coberta de palha, onde os moradores criavam o gado, plantavam legumes. Eles tinham um forte, que era o lugar para se proteger de invasores. Eles construíram a igreja no centro. Eles tinham também uma câmara municipal, né, que desempenhavam as funções administrativas. Eles tinham as chamadas fossas, onde eram jogados lixos. Eles tinham fontes, que era abastecida por água canalizada que vinha dos riachos próximos, né? Os moradores também utilizavam de barcos. E esse aqui, então, é o cotidiano de uma vila. Agora,
as próximas 2 páginas, vocês vão me mostrar que vocês aprenderam direitinho, prestaram bastante atenção e vai resolver essas 2 páginas com bastante atenção, tá bom? Até a próxima aula. Beijinhos!